Olá! Nós temos falado nesses dias a respeito de oração e como tem sido maravilhoso. Cada vez que eu falo aqui sobre oração, Deus fala mais coisas e eu tenho que compartilhar com vocês. E hoje eu quero falar sobre por que algumas orações demoram a ser respondidas e por que algumas até mesmo a resposta de Deus para nós é não. Talvez você tá aqui assistindo os vídeos e você tá passando por uma situação assim. Você pode dizer, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô intercedendo, mas parece que o céu tá fechado, parece que Deus não tá me ouvindo, parece que Deus não me responde. Ou talvez você pense assim, eu orei e Deus falou não. Por que que isso acontece? Será que isso acontece mesmo na Bíblia? Isso acontece? Vamos ver. E o versículo que o Senhor me mostrou para falar conosco nesse dia, tá lá em Mateus 26:39, que diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, a oração que eu trouxe aqui para você, que Deus não atendeu, que Deus disse não, foi para Jesus, no momento que ele estava no Getsemane, orando, no momento em que ele suava gotas de sangue, no momento mais angustiante da vida dele, sabendo que seria entregue, sabendo da morte na cruz, ele ora: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E Deus diz não. Por quê? Porque era para ser feita a vontade de Deus, não a de Jesus, o homem, o ser humano naquele momento. E muitas vezes nós estamos buscando na nossa oração a nossa vontade e não a de Deus. Muitas vezes nossos pedidos de oração, eles são para esse tempo, eles são para essa vida, eles são coisas materiais, coisas do nosso cotidiano, é sobre família, é sobre dinheiro, é sobre filhos, é sobre trabalho, não é errado. Nós estamos buscando, porque a Bíblia diz que buscai e achareis, batei e vai se abrir a porta. Mas muitas orações, elas não estão de acordo com a vontade de Deus para nós naquele momento. E por isso talvez Deus não esteja respondendo ainda, ou por isso a resposta seja não. Então nós temos que lembrar que tudo que Deus faz é perfeito. Ele falou não aqui para Jesus, ele não tirou de Jesus a morte na cruz, mas havia um propósito. Se Jesus não morresse na cruz, hoje nós, a humanidade, não seria salva, porque Jesus precisava cumprir o seu propósito, cumprir a vontade do Pai. Então, outra situação que pode acontecer, né, é que a nossa oração, ela pode estar sendo contrária à vontade de Deus, né? Aqui Jesus falou: se possível, afasta de mim esse cálice. Mas Deus precisava que ele fosse até o fim, para que nós tivéssemos a nossa salvação, a vida eterna, para que fôssemos reconciliados com o Pai. E talvez a nossa oração não é porque não está de acordo com o propósito de Deus, mas é porque ela é contrária à palavra e os princípios de Deus. Como que eu sei que uma oração é contrária à palavra? A palavra de Deus, ela é a nossa bússola, né? Nós temos as leis, a Constituição aqui do Brasil é a lei. Tudo que a gente pode e não pode fazer está escrito lá. A Bíblia também é a nossa lei espiritual e ela é mais valiosa ainda que a lei aqui da terra. Por quê? Porque aqui nós aprendemos tudo na palavra, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre obediência, sobre o que desagrada a Deus, sobre colheita, semeadura, colheita, tudo na nossa vida, do nosso dia a dia, está na Bíblia. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia e aplicá-la no nosso dia a dia. E muitas vezes nós estamos orando e não entendemos que a nossa oração está contrária aos princípios. Deus se move pelos seus princípios, ele não vai contra os seus
princípios e a sua palavra. Um exemplo de uma oração que é contrária à Bíblia. Por exemplo, já vi a situação, né, que o pastor contou que a irmã chegou para ele e falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore para o meu marido voltar para casa. Aí o pastor ficou intrigado: irmã, o que aconteceu com seu marido? Vamos orar. Ela disse: pois é, pastor, ele voltou para a família dele, para a esposa e para os filhos. E eu queria que o senhor orasse para ele voltar para mim. Aí o pastor falou: não, irmã. Se esse marido é de outra esposa e tem outra família, Deus não vai responder a sua oração. Isso está contra a palavra de Deus. Então nós precisamos observar aquilo que estamos orando. Agrada a Deus? É princípio da palavra ou está contra a palavra do Senhor? Ele não vai dizer sim para uma oração, né, desse nível, desse tipo. Então vamos observar o que estamos orando, o que estamos pedindo ao Senhor. E também, através de orações não respondidas, nós aprendemos lições importantes. Eu vejo que muitas vezes as orações que eu fiz e ainda não recebi resposta, elas têm me feito orar mais, têm me feito acreditar mais, exercer mais a minha fé, tem me feito perseverar. A perseverança é uma coisa muito interessante que acontece conosco quando a resposta de Deus para nós é não ou não tem ainda a resposta para aquela oração. Tem coisas que eu oro que eu não recebi ainda, mas eu não desisti, porque a Bíblia diz que é pra gente bater que vai abrir a porta. Persevera. Vai em frente, não desista, não pare de orar, a gente não pode parar de orar. Muitas orações não foram respondidas ainda, porque Deus precisa conhecer o teu coração e saber realmente se é isso que você quer. Então, se você quer algo mesmo, passou 1 ano, 2, 10 e você não recebeu, qual é a motivação do teu coração? Talvez você queria tanto algo, orou 1 mês, não recebeu, parou de orar. Mas Deus queria te entregar, mas Ele queria ver a tua perseverança, Ele queria te ensinar algo enquanto você estava orando. E enquanto a gente ora, Deus muda nosso caráter, Deus transforma a nossa vida, Deus faz maravilhas em nós. Então, às vezes, a resposta ainda não chega para que o nosso caráter seja aprovado, seja transformado. E, por exemplo, né, como eu falei, eu tenho orações que foram respondidas na hora, né, compartilhando um testemunho esses dias. Nós estávamos aqui, o meu marido, né, o pastor disse assim: olha, hoje eu não posso levar a Maitê na escola, você leva ela. Um sol de 30 graus, um calor terrível, a escola fica 1 quadra da nossa casa, mas era muito quente. E eu tava ainda resfriada, né, tô me recuperando, e ele disse: você leva ela porque eu não posso, eu preciso estar lá no meu trabalho à 1 da tarde. E aí, quando a gente foi sair na porta, 1h20, né, o horário que a gente sai de casa, eu falei assim pra ela: vamos pedir pra Deus que mande uma nuvem. Eu disse: tá muito calor. E eu falei: Senhor, envia uma nuvem agora. Uma nuvem que vai levar a gente para a escola e me trazer de volta para casa sem ficarmos suadas e sem a gente ficar sofrendo nesse calor. Quando eu terminei de chavear a porta, a Maitê gritou: mãe, você pediu uma nuvem. Olha só, aquela nuvem cobriu o sol. E a gente foi até a escola, eu deixei ela na escola, voltei para casa e quando eu fecho a porta de casa, o sol voltou. Então, tem coisas que eu oro e que são respondidas imediatamente. Isso serviu para uma motivação tão grande da fé dela, porque foi imediato. Ela gritou: mãe, você pediu uma nuvem. E tem orações que eu fiz que demoraram, que foram muito demoradas. Um exemplo, como eu sempre compartilho aqui, é a Maitê. 8 anos de oração para que eu recebesse o meu milagre de ser mãe. Mas nem um dia eu desisti, nem um dia eu duvidei, nem um dia eu pensei em parar de orar. Mas também
Tem orações que eu fiz que eu não recebi resposta, que ainda não aconteceram. Muitas mulheres sabem, eu tive um problema no meu ouvido esquerdo e o meu ouvido ficou um pouco surdo, ele tem um zunido e eu preciso tomar remédio para controlar o barulho do ouvido, para não me dar crises de tontura. E eu oro todos os dias. Todos os dias eu tô orando há 10 anos por esse problema no meu ouvido. E eu sei que Deus já fez uma obra. Mas eu ainda não ouço. Se eu fechar, eu ouço o zunido e não ouço o barulho. Mas eu creio que eu sirvo a um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que já me deu uma filha, que colocou uma filha no meu ventre que não podia ter, não podia gerar. Deus que colocou uma nuvem para que a gente fosse tranquila num dia de calor até a escola e voltasse para casa. Um Deus que transformou meu casamento, que mudou a minha história. Um Deus que transformou a minha vida, que tem me usado para abençoar outras mulheres. Então, a resposta de Deus pode não ser imediata, pode ser não, mas eu preciso confiar que Ele ainda é Deus, que Ele ainda é o meu Deus. E eu quero falar também um exemplo, de uma oração também que teve que a princípio parecia que não ia ser respondida, que é de uma irmã nossa aqui da igreja, muito amada, e essa irmã, ela não conseguia engravidar. Muitas vezes os médicos deram diagnósticos para ela de doenças, de problemas sérios, e a gente orava e dizia: não, você não tem nada, você é saudável e Deus vai te dar um bebê, Deus vai te dar um filho, Deus vai tocar o teu ventre. E ela nunca desistiu, mas não aconteceu. E um belo dia apareceu uma situação onde ela teve a oportunidade, ela e o marido, de adotar 2 meninas, 2 crianças. E aí ela entendeu, talvez Deus não vai me dar um filho, do meu ventre, mas eu posso ser mãe. Eu posso ser mãe de 2 meninas que precisam de pai e mãe. E Deus está colocando elas na nossa vida. Mas ela não desistiu. Ela acreditava que ainda podia ser mãe do próprio ventre, do próprio sangue também. E aí ela e o esposo adotaram essas 2 meninas e a surpresa do Senhor, porque Ele não falha, Ele não erra, Ele não chega tarde. Hoje ela tem um bebezinho, um menino, um príncipe e 2 princesas. Então a gente sempre precisa pensar, orar: Senhor, essa é a minha vontade, esse é o meu pedido, mas qual é a tua vontade? Qual é o seu propósito? E a gente precisa ouvir e obedecer. Talvez se ela tivesse só ouvido que Deus queria que ela adotasse e ela não obedecesse, talvez não tivesse desatado o outro milagre. Então hoje ela pode compartilhar que ela tem 3 milagres do Senhor. Então eu quero compartilhar isso com você para quê? Para dizer que pare de olhar para aquilo que você ainda não recebeu. Vamos parar de olhar para aquilo que Deus disse não, que ainda não aconteceu, que talvez Deus esteja esperando você ter uma mudança, você ter uma transformação, para aí então você receber o milagre. É que nem aos nossos filhos, Você tem uma criança e a criança quer ter um carro. Pai, eu quero um carro de presente. Você daria um carro para uma criança de 10 anos dirigir? Nunca. Mas quando ele fizer 18 anos, você pode pensar melhor. Então, Deus precisa que nós venhamos amadurecer em certas situações, em certas coisas no nosso caráter, na nossa vida, para então nos entregar o seu milagre. Não quer dizer que a resposta é não, ou que não aconteceu, ou que não vai ter resposta. Talvez o que Deus vai fazer ainda é melhor do que você está pedindo. Amém? Não desista, não pare de orar, de buscar, mas em primeiro lugar, seja grata por aquilo que você já recebeu. Agradeça,
se alegre com aquilo que você já tem, continue orando e deixe Deus fazer na sua vida a vontade dele e não a sua, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável e com certeza vai te surpreender.